Transmitindo conhecimento correto. Ao espalhar a conscientização do islamismo na sociedade, é vital garantir que o conhecimento correto seja transmitido. Caso contrário, como advertido pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 206, uma pessoa pode não apenas ser punida por transmitir conhecimento incorreto, mas essa punição aumentará dependendo de quantas pessoas agirem com base nele. Infelizmente, esse hadith é muito comumente esquecido, resultando na disseminação de conhecimento não confiável e incorreto. A falta de conhecimento correto pode abrir a porta para a descrença. Por exemplo, algumas pessoas rotulam tudo o que não entendem como inovação ou politeísmo. Eles até rotulam alegremente os muçulmanos como apóstatas, sem perceber um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 216. Ele claramente adverte que se alguém acusa falsamente um muçulmano de descrença, o acusador perde sua fé. A ignorância é uma das armas do diabo, e só se pode evitar essa armadilha obtendo o conhecimento correto de um estudioso confiável, antes de espalhá-lo. Capítulo 39, Az-Zumar, versículo 9. Diga, aqueles que sabem sao iguais aos que não sabem. Liderar pelo exemplo. Aqueles que espalham a palavra do Islã devem se esforçar para primeiro agir com base em seu conhecimento. Nos primeiros dias do Islã, para participar de uma reunião de conhecimento islâmico, era preciso viajar por dias, mas agora inúmeras palestras podem ser encontradas online. No entanto, a ignorância do caminho correto só aumentou desde a passagem dos predecessores justos. Isso ocorre porque alguns adquiriram conhecimento memorizando versículos do Alcorão Sagrado e hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mas não os usaram para purificar seu caráter. Ou seja, eles não agiram com base em seu conhecimento. Aqueles que agem assim perderão o poder de afetar os corações dos outros por meio de seus conselhos. Alguns palestrantes são como boletins de notícias que apenas fornecem informações sem estimular os outros a agir, falhando assim em seu dever de guiar os outros por meio do conhecimento dado por Deus. Os não-muçulmanos estão aceitando o Islã principalmente por meio de suas próprias pesquisas sobre o Islã, em vez de observar um exemplo prático de um muçulmano bem-sucedido. Aquele que deseja espalhar o Islã deve priorizar a purificação de seu caráter por meio do conhecimento. Capítulo 61, As-Safat, versículo 3. É muito odioso aos olhos de Deus dizer o que não faceis. Quando alguém age dessa forma, um pouco de conhecimento correto terá um impacto enorme sobre si mesmo e sobre os outros. Enquanto isso, aqueles que rejeitam essa atitude correta podem possuir mais conhecimento, mas isso não terá efeito positivo sobre ninguém. Esse tipo de pessoa foi descrito no Alcorão Sagrado. Capítulo 62 Al-Jumu'ah, versículo 5. E então não o assumirão. Não agirão de acordo com seu conhecimento é como a de um burro que carrega volumes de livros. Discurso simples. Também é importante, ao espalhar a palavra do islamismo, evitar termos complicados desnecessários e discurso floreado. Isso desafia a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que confirmou, em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 1167, que ele era dotado de discurso abrangente. Isso significa que suas palavras eram diretas, mas continham um oceano de conhecimento. Semelhante a essa atitude, é quando as pessoas discutem propositalmente questões menos significativas que podem causar divisões na sociedade. Alguns adotam esse método para se destacar dos outros, mas essa é uma atitude equivocada, pois o dever de um muçulmano que espalha a palavra do islamismo é discutir questões mais significativas com o objetivo de fortalecer a sociedade. Sinceridade.
Aqueles que desejam espalhar a palavra do Islã nunca devem obter conhecimento para derrotar os outros em debates, nem para fazer os outros se sentirem pouco inteligentes, nem devem buscar fama ao cumprir esse dever. Caso contrário, o conhecimento que deveria aproximar alguém de Alá, o Exaltado, apenas os faz agir como um hipócrita que finge beneficiar os outros, enquanto deseja apenas fama. Aqueles que agem dessa maneira sem se arrepender sinceramente, foram avisados do inferno. Isto é confirmado em um hadith, encontrado em Sunan Ibn Majah, número 253. O álcool foi declarado mãe do mal em um hadith encontrado em Sunan An-Nasai, número 5669, pois abre a porta para inúmeros outros pecados. Da mesma forma, o amor pela fama por meio da divulgação da palavra do Islã é a mãe do mal para os estudiosos. Essa atitude sempre leva a outros pecados, como mentira, calúnia, inveja e hipocrisia. Por causa de sua intenção incorreta, essas pessoas nunca aceitarão a verdade de outra, pois temem que esta ganhe mais fama do que elas. Isso os leva a argumentar contra a verdade, distorcendo os versículos do Alcorão Sagrado e os hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, fora do contexto. Quando alguém deixa de aderir às etiquetas de divulgação da palavra do Islã, Alá, o Exaltado, remove a luz da fé de seu coração. Em vez de seu conhecimento levá-los à luz e ao prazer de Alá, o Exaltado, isso só os leva à escuridão. O pior é que quando o mundo exterior observa essas pessoas, eles podem muito bem acreditar que essa foi a atitude do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, dos companheiros, que Alá esteja satisfeito com todos eles, e dos predecessores justos. Espalhar essa falsa crença para os outros só levará a mais dificuldades para a pessoa. Esta é uma das razões pelas quais o santo profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, e que as bênçãos estejam com ele, uma vez avisado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 256, que as piores partes do inferno serão reservadas para aqueles que usarem seu conhecimento do Alcorão Sagrado em nome da fama. Infelizmente, algumas pessoas buscam compensação por seus atos de outros, enquanto os santos profetas, a paz esteja com eles, e os justos nunca exigiram compensação das pessoas. Eles só desejavam agradar a Alá, o Exaltado, e esperava-se uma recompensa somente dele. Capítulo 26, Ash-Shuara, versículo 164. Eu não peço a você nenhum pagamento por isso. Meu pagamento é somente do Senhor dos mundos. Deve-se sempre ter como objetivo agradar a Alá, o Exaltado. Esta intenção por si só determinará se eles receberão recompensa ou não de Alá, o Exaltado. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Na verdade, o santo profeta Mohammed, a paz esteja com ele e que as bênçãos estejam com ele, uma vez descreveu o julgamento de uma pessoa que dedicou sua vida a obter e espalhar conhecimento em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4923. Como ele desejava compensação das pessoas na forma de fama, a Allah, o Exaltado, declarará que não há recompensa para ele no além por causa de sua má intenção. O homem será então lançado no inferno. Infelizmente, alguns não só pretendem benefício material, mas também oferecem propositalmente conselhos que agradam as pessoas e retêm os conselhos que os desagradariam, mesmo que sejam a verdade. Isso não é considerado espalhar a palavra do Islã e só levará à ira de Alá, o Exaltado. Respeito. Ao discutir o islamismo com não-muçulmanos, deve-se sempre mostrar respeito e nunca recorrer a insultos. A única maneira de as pessoas entenderem a verdadeira mensagem pacífica do islamismo é se observarem a atitude agradável de um muçulmano espalhando a palavra do islamismo. A evidência que um muçulmano apresenta deve ser forte, mas a linguagem que ele usa deve ser suave. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 125. Convide-os para o caminho do seu Senhor com sabedoria e boa instrução,
e discuta com eles da melhor maneira possível. O santo profeta Mosá, que a paz esteja com ele, solicitou a ajuda de seu irmão, o santo profeta Arum, que a paz esteja com ele, para espalhar a palavra de Alá, o exaltado, ao faraó e seu povo. Ele desejou isso, pois o santo profeta Arum, que a paz esteja com ele, era mais fluente e gentil na fala. Se o santo profeta Mosá, que a paz esteja com ele, solicitou essa qualidade específica, então por que alguns hoje a rejeitam quando tentam espalhar a palavra do Islã? Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 34. E meu irmão Arao é mais fluente do que eu em línguas, então envio comigo como apoio, verificando-me. Na verdade, temo que eles me neguem. Quando os muçulmanos adotam a característica oposta mencionada no versículo anterior, isso apenas mancha a reputação do islamismo e afasta ainda mais as pessoas do islamismo. Gentileza. A beleza do Islã é encontrada na gentileza. Isso foi aconselhado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em muitos hadifes, como o encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3189. O Sagrado Alcorão até menciona que os companheiros, que Alá esteja satisfeito com todos eles, constantemente acompanhavam amorosamente o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, por causa de sua gentileza e natureza suave. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 159. Então, pela misericórdia de Alá, o Muhammad você foi leniente com eles. E se você tivesse sido rude, na fala, e duro no coração, eles teriam se dispersado de você. Os árabes eram famosos por serem cruéis, mas devido à paz e à iniquidade do santo profeta Mohammed, bênçãos estejam com ele, temperamento suave, seus corações duros derreteram, e assim eles adotaram essa qualidade e se tornaram faróis para guiar o resto da humanidade. É por isso que o santo profeta Mohammed, paz e que as bênçãos estejam com ele, advertido em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4809, que aquele que é privado de gentileza é privado do bem. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 103. E lembrai-vos da graça de Deus para convosco, quando erais inimigos ele uniu os vossos corações e vos tornastes, pela sua graça irmãos. Esta é uma mensagem clara para aqueles que desejam espalhar a palavra do Islã. Eles devem possuir uma mentalidade gentil e construtiva, em vez de uma mentalidade severa e destrutiva. Eles devem unir as pessoas e se esforçar para beneficiar os outros, em vez de espalhar controvérsia dentro da sociedade. Um bom exemplo desse é visto na atitude de alguém em relação aos seus filhos. Os pais que demonstraram uma natureza gentil em relação aos seus filhos tiveram um impacto positivo maior sobre eles do que os pais que adotaram um temperamento severo. Muitas vezes alguns afastam as pessoas do islamismo com sua atitude severa, e isso desafia completamente as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Por exemplo, uma vez um beduíno sem educação urinou na mesquita do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Quando os companheiros podem Alá esteja satisfeito com todos eles, desejava puni-lo o santo profeta Mohammed, paz e que as bênçãos estejam com ele, proibiu-os e gentilmente explicou ao beduíno as etiquetas de estar em uma mesquita. Este incidente é mencionado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 529. Esta abordagem suave afetou o homem de forma positiva. Esta característica importante também é mencionado em muitos lugares do Alcorão Sagrado. Por exemplo, embora o faraó alegasse ser o Senhor Supremo, contudo, Alá, o Exaltado, ordenou ao santo profeta Moisés e ao santo profeta Harum, que a paz esteja com eles, ambos, para convidar o faraó para orientação usando uma fala gentil e amável. Capítulo 79 An-Naziat, versículo 24. E disse, eu sou o teu Senhor mais exaltado. E capítulo 20 Taha, versículos 43, 44. Ide ambos ao faraó. De fato, ele transgrediu.
E fala y el haché con palabras suaves para que tal vez ele se lembre ou tema, Alá. Crianças e até os animais entendem a linguagem da gentileza. Então, como um adulto pode não ser guiado corretamente se alguém adota essa característica ao convidá-lo para o Islã e o bem? É por isso que o santo profeta Mohammed, paz e que as bênçãos estejam com ele, uma vez aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6601, que Alá, o Exaltado, é gentil e amável de acordo com sua infinita dignidade e gosta que a criação haja suavemente entre si. Infelizmente, muitos que espalham a palavra do Islã adotaram a crença incorreta de que ser gentil é um sinal de fraqueza. Isso não é nada além de uma manobra do diabo, pois ele deseja afastar a humanidade do Islã. Tolerante. Outro aspecto fundamental da divulgação da palavra do islamismo é ser acessível e tolerante com o comportamento dos outros. É senso comum saber que quando as coisas são explicadas gentilmente, aqueles que desejam melhorar a si mesmos aceitarão. Considerando que, se a raiva e a frustração forem adotadas, as pessoas apenas se afastarão do bem. Conselho. Aquele que adota esta atitude correta, compreenderá a natureza das pessoas e assim as tratará eles de acordo, o que é mais benéfico do que tratar todos da mesma maneira. Equilíbrio. Os muçulmanos que desejam espalhar a palavra do islamismo não devem assustar as pessoas mencionando constantemente coisas terríveis como o inferno, mas em vez disso, mostrar uma abordagem equilibrada, pela qual tratam as pessoas de acordo com sua atitude. Por exemplo, se uma pessoa está em um estado de medo e, portanto, perto de desistir da esperança na infinita misericórdia de Alá, o Exaltado, ela deve ser tratada com esperança. Por outro lado, se alguém está afogado em negligência, deve ser tirado desse estado através do medo de Alá, o Exaltado. Facilite as coisas. É importante tornar as coisas fáceis e simples para as pessoas, em vez de mostrar aos outros que o islamismo é uma religião penosa de seguir. Isso foi aconselhado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6125. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, declarou em um hadith encontrado em Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 43, que ele foi enviado com uma religião simples e fácil. Pessoas que espalham a palavra do islamismo frequentemente complicam incorretamente o islamismo, enquanto o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, o simplificou. Persistência gentil. Aquele que deseja espalhar a palavra do Islã deve se esforçar para lembrar frequentemente os outros do bem. As pessoas podem se tornar descuidadas rapidamente, portanto lembrá-las consistentemente é importante. Capítulo 28, Al-Casas, versículo 51. E nos LHs transmitimos repetidamente a palavra, isto é o Alcorão, para que pudessem ser lembrados. Assim como os alunos que revisam suas anotações repetidamente para reforçar seus conhecimentos em suas mentes, alguém se beneficiará de ser lembrado com frequência da verdadeira palavra do Islã. Não se deve oferecer bons conselhos apenas uma vez e depois desistir. Repetir boas palavras é como gotas contínuas de água que com o tempo penetram a mais resistente das estruturas. Esta é a tradição de Alá, o Exaltado e todos os santos profetas, que a paz esteja com todos eles. Por exemplo, Alá, o Exaltado, ele só precisou ordenar aos muçulmanos que estabelecessem as orações obrigatórias uma vez, mas ele já fez isso muitas vezes ao longo do Alcorão Sagrado. O santo profeta Nuh, que a paz esteja com ele, passou aproximadamente 950 anos continuamente espalhando a palavra de fé para seu povo. Capítulo 29, Al-Ankabut, versículo 14. E enviamos Noé ao seu povo. Ele permaneceu entre eles 1000 anos menos 50 anos. O santo profeta Mohammed, paz e as bênçãos estejam com ele,
usado a cada momento para espalhar a palavra do Islã, e mesmo em seus últimos momentos, aconselhou os companheiros, que Alá esteja satisfeito com todos eles, a aderir aos ensinamentos islâmicos. Isso foi registrado em um hadith, encontrado em Sunan Ibn Majah, número 2697. Portanto, deve-se adotar essa atitude e não cair nos sussurros do diabo, desistindo de oferecer conselhos depois de algumas ocasiões. O dever de um muçulmano que convida outros para o Islã é fazê-lo consistentemente, mas se isso afeta os corações das pessoas, está fora de seu controle. Mas é importante enfatizar que há uma diferença entre ser regular e perseguir os outros. Um muçulmano não deve constantemente comandar os outros para o bem, pois isso pode se tornar opressor e oneroso para os outros. Na verdade, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, absteve-se de dar muitas palestras, pois não queria que os companheiros, que Alá esteja satisfeito com todos eles, ficassem entediados e sobrecarregados. É por isso que o companheiro Abdullah bin Masud, que Alá esteja satisfeito com ele, só dava palestras às quintas-feiras, embora lhe fosse solicitado que desse mais. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 727. Esperança na recompensa. Além disso, nunca se deve acreditar que seus esforços são recompensados somente se os outros ouvirem e agirem de acordo com seus conselhos. Isso é falso, pois Alá, o Exaltado, recompensas baseadas na intenção de cada um e esforços, não o resultado de uma ação. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Evidências fortes. Uma condição importante para espalhar a palavra do Islã é que se deve fornecer aos outros fortes evidências para apoiar suas opiniões. Isso só é possível quando eles possuem o conhecimento correto. A prova de alguém deve ser retirada do Alcorão Sagrado e dos hadiths do santo profeta Mohammed, paz e que as bênçãos estejam com ele. Por exemplo, quando o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, convidou seus parentes a abraçar o Islã, ele usou seus 40 anos entre eles como prova de que ele estava falando a verdade. Esta evidência era inegável, mesmo pelos não-muçulmanos. Este incidente está registrado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 4553. Somente a arrogância de alguns os impediu de se submeter para a verdade. Capítulo 10 Yunus, versículo 16. Pois eu permaneci entre voces uma vida inteira antes disso. Então voces não vão raciocinar. Apresentação bonita e simples. A apresentação do conhecimento também é muito importante, pois é preciso mostrar aos outros a beleza e a facilidade do Islã, em vez de pintar um quadro de dificuldade. Isso foi aconselhado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6125. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 185. Deus deseja facilidade para voces e não dificuldades. Nunca se deve ser florido em seu discurso e dizer bobagens ocultas em belas palavras. Mas, não obstante, a combinação de sabedoria e apresentação são necessárias para atrair os corações da humanidade, assim como o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, fizeram. Um exemplo disso está registrado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 42. Abordar questões relevantes. Infelizmente, alguns daqueles que espalham a palavra do Islã tornaram-se descuidados. Eles dedicam a maior parte do seu tempo debatendo sobre pequenas questões que nem sequer estão conectadas aos deveres obrigatórios ou às tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Em vez de abordar as questões do século XXI, os muçulmanos estão agora enfrentando eles discutem questões obscuras e irrelevantes para que pareçam únicas.
Seus ensinamentos encorajam muçulmanos sem educação a discutir sobre essas questões, convencendo-os este é o caminho para a salvação. Confiável. Para espalhar corretamente a palavra do Islã, é preciso ser confiável. O Alcorão Sagrado menciona especificamente como os profetas sagrados, que a paz esteja com todos eles, declararam que eram confiáveis e desejavam apenas o benefício dos outros. Por exemplo, capítulo 26, Ash-Shuara, versículos 161 a 162. Quando seu irmão Lot dice, voces não temerão a Deus. Na verdade, eu sou para voces mensageiro confiável. Como mencionado anteriormente em um capítulo anterior, quando o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, anunciou a profecia, todas as pessoas concordaram que ele era confiável, embora muitos tenham voltado atrás em suas próprias palavras e o negado. Isso é mencionado em Tafsir Ibn Kathir, volume 10, páginas 622 a 623. Abordagem sistemática. No Alcorão Sagrado, Alá, o Exaltado, aconselha o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, a começar a espalhar a palavra do Islã de seus parentes. Este é outro aspecto importante de espalhar a palavra do Islã. Deve-se sempre começar com parentes e depois avançar para os outros membros da sociedade. Devido aos laços estreitos e à familiaridade de uma pessoa com seus parentes, aconselhá-los terá mais efeito do que aconselhar estranhos. Na verdade, se cada pessoa se concentrasse em seus próprios parentes aconselhando não parentes, seriam necessários apenas em algumas ocasiões. Capítulo 26, Ash-Shuara, versículo 214. E adverte, ó Muhammad, teus parentes mais próximos. Após esta etapa, o Alcorão Sagrado aconselha a espalhar a palavra do Islã na sua sociedade local. Capítulo 42, Ash-Shura, versículo 7. E assim revelamos a voces Alcorão árabe, para que voces possam alertar a mae das cidades, isto é, Meca e aqueles ao redor dela. O passo final é convidar a humanidade em nível nacional para o Islã. Capítulo 34, Saba, versículo 28. E não te enviamos senão de forma abrangente à humanidade, como alvisareiro e admoestador. Alá, o Exaltado, ordenou ao santo profeta Mohammed que a paz e as bênçãos estejam com ele, que adotasse esse processo gradual. Portanto, cada muçulmano que empreender essa tarefa também deve adotar esse método. Entenda os limites. O Alcorão Sagrado ensina à humanidade que certas pessoas estão tão afogadas no mundo material que nenhum conselho penetrará seus corações velados. O Alcorão Sagrado descreve como esse grupo de pessoas possui corações mais duros que pedras. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 74. Então, depois disto, os vossos corações endurecerão-se, sendo como pedras ou até mais duros. Neste ponto, aqueles que desejam espalhar a palavra do Islã devem se separar desse tipo de pessoa e, em vez disso, se concentrar em outros. Mas é importante notar que, mesmo neste caso, um muçulmano deve sempre demonstrar bom caráter para com os pecadores, pois eles podem se arrepender a qualquer momento. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 63. E quando os ignorantes se dirigem a eles duramente, eles dizem palavras de paz. Da mesma forma, em outro versículo do Alcorão Sagrado, Alá, o Exaltado, aconselha que quando um limite é atingido, é melhor separar e deixar as pessoas teimosas e equivocadas para suas falsas crenças. Um dia, sem dúvida, chegará quando Alá, o Exaltado, informará à humanidade quem foi corretamente guiado e quem estava perdido na escuridão. Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 55. E quando ouvem palavras ruins, afastam-se delas e dizem, para nós são as nossas ações e para voces são as suas ações. A paz estará com voces, não buscamos os ignorantes. Os muçulmanos nunca devem ficar deprimidos e confusos quando seus bons conselhos não afetam os outros.
Em alguns casos, essas pessoas são afogados em pecados, a tal ponto que seu coração se torna velado. Este véu impede que os bons conselhos os afetem de uma forma positiva. Um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4244, explica como um pecado faz com que uma mancha negra seja gravada no coração espiritual. Quanto mais alguém peca, mais seu coração espiritual se torna absorvido por essa escuridão. Capítulo 83 Al-Mutaffifin, versículo 14. Não. Eremevez disso, a manta cobriu seus corações daquilo que eles estavam ganhando. Isto é semelhante a outro versículo onde Alá, o Exaltado, declara que seus ouvidos, olhos e corações foram velados da verdade, e portanto, não podem ser guiados para a verdade. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 7. Deus selou seus corações e seus ouvidos, e cobriu sua visão como V com acento agudo. A falha não está na mensagem do Islã, mas nos corações dos desorientados. Assim como a falha está nos olhos de uma pessoa cega e não no sol brilhante. Infelizmente, essa atitude teimosa se tornou um problema generalizado dentro da sociedade. Algumas dessas pessoas acreditam no Islã, mas fecharam seus corações e mentes aos ensinamentos do Alcorão Sagrado e aos hadiths do Santo Profeta Mohammed, paz e que as bênçãos estejam com ele. Eles se recusam a aceitar qualquer bom conselho que os beneficie em ambos os mundos. Aqueles que escolhem espalhar a palavra do islamismo devem entender que há dois tipos de mentalidades que as pessoas podem adotar. A primeira é quando alguém decide antecipadamente sobre um assunto e então busca e aceita apenas as coisas que apoiam sua crença pré-determinada. Considerando que a atitude correta é viver com a mente aberta, buscando e aceitando evidências fortes sobre diferentes questões. A primeira mentalidade só causará problemas de um nível pessoal até um nível nacional. Infelizmente, é assim que alguns aspectos do trabalho da mídia. Eles pré-determinam as informações que gostariam de publicar, encontrar pedaços de evidências fracas de apoio e então exagerar para o mundo ver. Aqueles que espalham a palavra do islamismo devem evitar o primeiro tipo de pessoas e, em vez disso, concentrar-se em convidar o segundo grupo para a verdade. Paciência. Sempre que alguém convida outros para o Islã, ordena o bem e proíbe o mal, eles estarão desafiando o estilo de vida descuidado de muitos outros, o que os inspirará a resistir à verdade de qualquer maneira que puderem. A principal razão pela qual todas as nações passadas rejeitaram seus santos profetas, que a paz esteja com eles, foi devido a esta mesma razão. Eles não podiam abandonar seus estilos de vida e características, e em defesa deles, estavam preparados para travar guerra contra Alá, o Exaltado, e seu santo profeta, paz esteja com ele. Quando alguém assume esse importante dever, deve estar preparado para enfrentar muitas dificuldades causadas por outros, incluindo seus próprios parentes. Os santos profetas, paz esteja com eles, são os mais amados por Alá, os exaltados, mas encontraram inúmeras dificuldades de suas nações. Basta estudar o Alcorão Sagrado e os hadiths do santo profeta Mohammed, paz e que as bênçãos estejam com ele, para observar este fato. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz esteja com ele e que as bênçãos estejam com ele, uma vez declarado em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 2472, que ninguém na criação foi perseguido no caminho de Alá, o Exaltado, mais que ele. Em casos como este, a resposta à má atitude dos outros deve ser educada e respeitosa. E gentil. Um exemplo disso é encontrado no capítulo 19 Mariam, versículos 46-47. Seu pai disse: Você não tem desejo pelos meus deuses ou Abraão. Se você não desistir, eu certamente te apedrejarei, então evite-me por um tempo prolongado. Abraão disse: A paz isto e a segurança estará com você. Eu pedirei perdão por você ao meu Senhor. Na verdade, ele é sempre gracioso comigo. Aqui está a resposta gentil e respeitosa do santo profeta Ibrahim, que a paz esteja com ele,
sobre ele, a atitude severa de seu mais velho é discutido. Na maioria dos casos, uma pessoa deve possuir uma falha de caráter se ela alega se dar bem com todos. Devido às diferenças dentro dos membros da sociedade, uma pessoa nunca se dará bem com todos. Sempre haverá um ou mais que discordam com sua mentalidade, estilo de vida e conselhos. Essa diversidade levará a tensão e, ocasionalmente, a problemas. Mas se uma pessoa é apreciada por todos, então, na maioria dos casos, isso mostra que ela adotou a mentalidade dos hipócritas por ser hipócrita. Se os santos profetas, paz esteja com eles, não eram amados por todos, como pode uma pessoa normal alcançar esse status? Esta é a razão pela qual não se deve acreditar em propaganda, pois o grupo que mais foi maltratado dessa forma foram os santos profetas, a paz esteja com eles. Isto é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4023. Por exemplo, o santo profeta Moisés, que a paz esteja com ele, foi falsamente acusado de relações ilegais por uma mulher sem vergonha. Ela foi atraída a caluniá-lo pelo inimigo de Alá, o exaltado, Qur'an. Quando ela acusou o santo profeta Moisés, que a paz esteja com ele, publicamente durante uma reunião religiosa, ele a interrogou. Quando ela observou sua reação, ela imediatamente retirou sua acusação e admitiu a verdade. Como resultado, Alá, o exaltado, destruiu Qur'an ao comandar a terra para engoli-lo e seu grande tesouro. Este incidente foi registrado em Iman Dahabs, The Major Sins, páginas 166 a 167. Capítulo 28 Al-Casas, versículo 81. E ficemos com que a terra o engolisse, bem como a sua casa. Os santos profetas, paz esteja com eles, foram caluniados em muitas ocasiões, mas permaneceram firmes em sua missão, até que receberam a vitória de Alá, o exaltado. Quando Alá, o exaltado, decide completar uma tarefa como ajudar aquele que espalha a verdadeira palavra de fé, toda a criação combinada não pode detê-lo. Os muçulmanos devem aceitar que eles também enfrentarão dificuldades ao espalhar a palavra do Islã. Portanto, eles devem seguir os passos dos santos profetas, paz esteja com eles, permanecendo firmes diante das dificuldades. Esta foi a atitude dos companheiros, que Alá fique satisfeito com eles e com os predecessores justos. Se alguém deseja se juntar a eles no próximo mundo, deve adotar essa atitude também. Informações úteis. Infelizmente, alguns abandonaram a advertência à humanidade sobre os erros das nações do passado. E como eles foram destruídos como resultado deles. Em vez disso, eles inflacionam o conceito de pensamento positivo em relação à misericórdia de Alá, o exaltado, por contar histórias sobre santos, sem ensinar ao público como seguir seus passos e alcançar a santidade. Esses convites para o islamismo dão a falsa impressão de que a salvação está em comparecer a uma reunião religiosa semanal e apenas declarar seu amor por Alá, o exaltado seja o santo profeta Mohammed, paz e bênçãos estejam sobre ele, e os santos através de palavras, sem apoiá-lo com ação. Eles adotam esse comportamento porque acreditam que se tornar um orador popular é mais importante do que cumprir a tradição de todos os santos profetas, que a paz esteja com eles. Capítulo 74 Al-Mudaththir, versículos 1 a 2. Oh tú que te cobres como uma vestimenta. Levántate e avisa. Todo discurso islâmico deve entregar uma mensagem concisa e útil. Infelizmente, alguns só comparecem a encontros compostos por histórias sem propósito e significado real. Essas reuniões são realizadas apenas para agradar as massas, com discursos floridos, mas sem sentido. Alguns palestrantes acreditam incorretamente que devem fornecer aos seus ouvintes horas de informação para alcançar o sucesso. Mas eles falham em perceber algumas boas palavras que inspiram o público em direção à melhoria, é muito melhor. Uma reunião só é útil quando o público sai com a intenção sincera de se reformar.
Mas isso requer que aquele que deseja espalhar a palavra da fé se afaste da atitude incorreta de buscar novas ideias e conceitos antes de agir sobre o básico. Conclusão. Para concluir, é importante para os muçulmanos, especialmente aqueles que desejam espalhar a palavra do Islã, adotar as características corretas necessárias, muitas das quais foram discutidas neste livro, a fim de espalhar os verdadeiros ensinamentos do Islã para o mundo. O mais importante deles é agir de acordo com os ensinamentos do Islã antes de pregar para os outros. Isso fará com que os corações das pessoas se voltem para o Islã, para que o propósito do Islã possa ser cumprido, ou seja, espalhar amor e orientação correta para a humanidade, para que eles possam viajar com segurança deste mundo para os portões do paraíso. Capítulo 29, Al-Ankabut, versículo 69. E aqueles que lutam por nós certamente os guiaremos em nossos caminhos. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.